Então, veja só, eu quero voltar um pouco aqui no histórico. Nós temos ali o perigo do positivismo e o governo dos tiranos, o nazismo alemão, o fascismo italiano, as constituições, como eu falei, né, só resumindo aqui, a Constituição da Alemanha, Bonn, de 1949, e da Itália, de 1947. Também ressaltar a constante aproximação entre países tratados socioeconômicos, ou seja, são outros elementos também que colaboraram nesse processo histórico para o neoconstitucionalismo, ou seja, além dessa questão da pós-guerra e dessas constituições que eu falei, também outros autores apontam essa constante aproximação entre países através de tratados socioeconômicos, ou seja, exigindo uma legislação que aproximasse esses países, né, que tivesse pontos em comum, também a diversidade interna entre os países, revelando assim essa complexidade e dinamismo da sociedade contemporânea como outro elemento, ou seja, tanto essa diversidade interna dos países quanto a complexidade da sociedade, havia necessidade de uma legislação muito mais moderna e os princípios que tivessem uma característica muito mais ampla do que leis específicas que atenderiam apenas às necessidades de um determinado país. Então, esses são outros elementos que nós gostaríamos de acrescentar nesse ponto. Agora a gente vai entrar na parte dos princípios. E aí vamos começar agora a estudar a nossa Constituição. E o primeiro princípio que a nossa Constituição brasileira de 1988 traz é o Pacto Federativo. O fundamento dele está lá no artigo 1º e também o artigo 18 da Constituição. E esse artigo ele define a forma de Estado que é adotada no Brasil. Ele vai defender a autonomia dos entes federados. É importante destacar que a autonomia é diferente de soberania. A autonomia, nós temos aí a União, os Estados membros, o Distrito Federal e os municípios, eles são autônomos, certo? Eles têm uma maior liberdade para, dentro das suas competências, para desenvolver as suas políticas públicas. Soberania, ele é um fundamento da federação. Então, Estados não têm soberania. Quem tem soberania é a federação, que tem os seus entes, né? Que são esses que fazem parte, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Então, dentro do conceito de autonomia, nós temos aqui auto-organização, autogoverno, autolegislação, auto-administração. Então, essas são as características da autonomia. O que seria auto-organização? É essa capacidade de estruturar por meio das constituições e leis orgânicas. Então, cada estado tem a sua constituição e a sua lei orgânica, ok? Que vai definir determinados limites que servem para aquele estado. Já o autogoverno é a capacidade de estruturação e exercício dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, cada poder, ou seja, cada governo, até cada estado, ele tem o seu poder executivo, legislativo e judiciário, e ele tem liberdade para estruturar esses poderes. A autolegislação seria essa capacidade de criar normas jurídicas gerais e abstratas. Então, os estados também têm, na sua autonomia, essa capacidade de criar normas gerais e abstratas que terão valor dentro do seu território. Autoadministração é essa capacidade de gestão da coisa pública. Cada Estado-membro tem autonomia para gerir o bem público. E só para complementar, então, essa limitação, o que seria a limitação? Os princípios consagrados pela Constituição Federal. Então, o princípio federativo, ele traz princípios que limitam o poder, né? Não temos autonomia, mas limita o poder desses Estados-membros, desses entes federativos, eles estão submissos aos princípios consagrados na Constituição Federal.
Então, vamos ler agora o artigo 1º. Então, o artigo 1º da Constituição diz o quê? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Vamos destacar aqui essa primeira palavra, indissolúvel. Então, essa indissolubilidade significa o quê? Que há um pacto chamado Pacto Federativo e é indissolúvel. Ele impede que esses entes venham se separar. Então, esse primeiro princípio ele estabelece uma indissolubilidade, né? É proibido, tá certo, a secessão. O artigo 34 vem exatamente a consolidar o artigo 1º no que tange à indissolubilidade dos entes da federação. O artigo 34 diz: a União não intervirá nos estados, nem no Distrito Federal, exceto com o texto da emenda 1496 e 29 de 2000, manter a integridade nacional. Então, a União, né, que representa o governo federal, pode intervir nos estados e no Distrito Federal para manter a integridade, ou seja, quando estiver sendo ameaçada a integridade nacional. Também quero acrescentar aqui o artigo 60, parágrafo 4º, e trata-se das cláusulas pétreas. O artigo 60 nos traz as cláusulas pétreas. Diz o seguinte, o parágrafo 4º: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Veja, o artigo 60, ele traz as hipóteses de emenda à Constituição. A Constituição pode ser modificada. Porém, o parágrafo 4º e os seus incisos trazem alguns pontos que o legislador disse: esses pontos aqui não podem ser modificados por emenda constitucional. Ou seja, são as famosas cláusulas pétreas. O inciso 1, entre essas cláusulas pétreas está a forma federativa de Estado. Então, forma federativa de Estado é uma cláusula pétrea, não pode ser modificada por emenda constitucional. Somente uma nova Constituição poderia mudar essa forma de Estado. O segundo princípio que queremos tratar é o princípio republicano. Ele define agora a forma de governo. Falamos da forma de Estado e república tem a ver com a forma de governo, que foi adotado pelo Brasil. O fundamento também está no artigo 1º, e essa forma de governo pressupõe uma igualdade formal entre as pessoas. O que é essa igualdade formal? Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a Constituição. O poder político, né, por isso, república, né, coisa pública, tá certo? Todos estamos debaixo, né, somos iguais perante a lei. O poder político exerce o comando do Estado em caráter eletivo, ou seja, como é que se estabelece a forma de poder político de acordo com a nossa Constituição? Através de eleições, onde o povo elege os seus representantes. E o mandatário é o povo. E esses representantes, eles terão um cargo de poder político temporário e responsabilidades pré-definidas. O terceiro seria o princípio do Estado democrático de direito, também com fundamento no artigo 1º e caput do artigo 1º, e esse princípio, ele representa a submissão ao império da lei, ou seja, no Estado democrático de direito, todos estão submissos à lei. Ninguém vai fazer ou deixar de fazer algo senão em razão de uma lei. Então, esse princípio, ele respeita ao princípio fundamental da soberania popular, que é o outro princípio que nós vamos falar. O artigo 1º, parágrafo único, diz o seguinte: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, no Estado democrático de direito,
há um princípio também maior que quem estabelece essa lei, é o próprio povo, é o detentor desse poder, porque é ele quem o exerce por meio dos seus representantes e vai, então, que terão poderes para formular as leis, para editar leis que vão regular a sociedade. Um quarto princípio é o princípio da soberania popular que falamos anteriormente. O seu fundamento também está no artigo 1º, no parágrafo único. Este princípio, ele estabelece o regime de governo. Democracia, nós temos no nosso país uma democracia semidireta. O que seria uma democracia semidireta? Ela é uma democracia participativa. Por quê? Porque ela é representativa, certo? Nós elegemos os nossos representantes, mas nós também temos a possibilidade de ter uma participação direta do povo. Então, o que é uma democracia semidireta? Ela é participativa tanto com os representantes eleitos, então, neste caso, é uma democracia indireta, mas também temos elementos, mecanismos de participação direta na democracia. Onde estão isso? Está no artigo 14. O artigo 14 da Constituição diz o quê? A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei. Veja, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Ou seja, são mecanismos que foram colocados na Constituição para garantir a participação direta, tá, do povo na democracia. Por isso, nossa democracia ela é semi-direta.